E se o maior inimigo da sua vida espiritual não fosse o pecado, não fosse a dúvida, não fosse o diabo, mas o barulho? Pare um segundo, só um segundo, e pense comigo. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio de verdade? Não dormindo, não distraído, não rolando o feed do celular com o fone no ouvido. Silêncio de verdade. Aquele silêncio onde você ouve o seu próprio coração. Aquele silêncio onde Deus consegue chegar até você. Você está conseguindo se lembrar? Ou está percebendo que faz muito tempo? Existe uma palavra que Deus pronunciou há mais de 3.000 anos que eu preciso compartilhar com você hoje. Uma palavra que eu tenho certeza que não foi escrita apenas para aquelas pessoas daquela época. Ela foi escrita para você, para esse momento exato da sua vida, para esse nível de barulho, de correria, de ansiedade, de exaustão, de pressa que você está vivendo agora. E essa palavra, quando você começar a entender o que ela realmente significa, vai mudar a forma como você enxerga tudo. Não estou exagerando. Continue comigo. O Salmo 46 termina com uma das frases mais poderosas de toda a Bíblia. São poucas palavras, simples na aparência. Mas quando você abre essa frase por dentro, quando você entende o contexto em que ela foi escrita, o que estava acontecendo na vida do povo que primeiro a ouviu e o que o Espírito de Deus colocou nessas palavras, você nunca mais vai ler isso da mesma forma. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas aqui está a primeira coisa que preciso te contar, e isso vai te surpreender. A tradução que a maioria de nós conhece não captura todo o peso do que está escrito no original hebraico. Não é culpa de ninguém. É simplesmente porque algumas coisas da língua hebraica são quase impossíveis de traduzir com uma única palavra em português. E o que se perde nessa tradução é exatamente o que muda tudo. No hebraico original, a palavra usada aqui é rafá, rafá. E essa palavra não significa apenas aquietar-se. Não é só ficar quieto, parar de falar, diminuir o volume. Rafá carrega um sentido muito mais profundo, muito mais visceral. Rafá significa afrouxar, largar, soltar, deixar cair. É a imagem de alguém que estava segurando algo com toda a força, com os músculos contraídos, os nós dos dedos brancos de tanto apertar, e de repente, abre a mão, deixa ir, para de lutar. Alguns estudiosos traduzem rafá como render-se, outros como desistir de tentar controlar. E há ainda aqueles que veem nessa palavra a imagem de um guerreiro que finalmente abaixa a espada porque reconhece que não é ele quem vai vencer essa batalha. E agora começa a fazer sentido de uma forma completamente diferente, não é? Não é uma ordem para você ser passivo. Não é Deus dizendo que você não precisa fazer nada. Não é uma instrução religiosa para você simplesmente cruzar os braços e esperar. É algo muito mais íntimo do que isso. É Deus olhando nos seus olhos e dizendo, para. Eu sei que você está carregando tudo isso. Eu sei que você está tentando resolver, tentando controlar, tentando segurar o mundo com as suas próprias mãos. Mas você não precisa. Pode soltar, pode deixar comigo. Para entender por que essa palavra é tão poderosa, precisamos entender onde ela nasce. Porque o Salmo 46 não foi escrito em um momento de paz. Não foi escrito por alguém sentado tranquilamente à beira de um riacho, contemplando o pôr do sol em plena harmonia com o universo. Não. Esse salmo foi escrito em meio ao caos absoluto. Os historiadores e estudiosos da Bíblia debatem exatamente qual crise específica deu origem a esse texto. Mas o consenso é claro. O povo de Israel estava em meio a uma situação de terror real. Nações ao redor ameaçavam. Exércitos se movimentavam. A estabilidade do mundo deles havia desaparecido. O texto fala de terremotos, de montanhas sendo lançadas ao mar, de águas que rugem e espumam, de nações em tumulto, de reinos que caem. Não é metáfora poética apenas.
Era a experiência viva daquelas pessoas. E no meio de tudo isso, nessa tormenta sem controle, é que Deus fala. É que Deus diz: Rafa, para, solta, deixa cair. Agora pensa comigo por um momento. Quantas vezes na sua vida você está exatamente nessa situação? O mundo ao seu redor está em caos. Os planos não saíram como você esperava. A relação que você tanto cuidou está rachando. A conta que você não sabe como vai pagar está ali, te olhando de frente. O diagnóstico que ninguém esperava mudou tudo. A pressão do trabalho está te engolindo. E você está tentando resolver tudo, controlar tudo, segurar tudo. Porque se você largar, quem vai segurar? E é exatamente aí que Deus fala. No meio do caos, não no fim dele, no meio do barulho, não depois que ele passa. Deus não espera a tempestade acabar para falar com você. Ele fala dentro dela. Mas aqui está o problema. E esse é o problema real, o problema espiritual que a maioria de nós enfrenta sem nem perceber. Você não consegue ouvir Deus com barulho demais na sua vida. Não porque Deus não está falando. Ele está. Ele sempre está. Mas porque você não criou espaço para ouvir. O barulho externo, a correria, o celular, as redes sociais, os compromissos, as responsabilidades, tudo isso vai ocupando o espaço interno, vai preenchendo cada canto da sua alma, e quando você para um segundo, você não encontra silêncio. Você encontra mais barulho. Só que agora é o barulho interno. Os medos, as preocupações, as vozes que dizem que você não é suficiente, que você não vai conseguir, que está tudo errado. E Deus está ali, esperando, num silêncio que você ainda não aprendeu a habitar. Existe uma história que aconteceu durante o reinado do rei Ezequias, que muitos estudiosos acreditam ser o contexto histórico que inspirou esse salmo. O exército assírio, um dos mais poderosos e brutais da antiguidade, havia cercado Jerusalém. Para você ter uma ideia do que isso significava, os assírios eram conhecidos por deixar cidades destruídas de uma forma que fazia outros reinos se renderem só de ouvir o nome deles. Eles não apenas conquistavam, eles aterrorizavam. Era parte da estratégia militar deles. E o general assírio chamado Rabsaqué fez algo inteligente e cruel ao mesmo tempo. Ele se colocou diante dos muros de Jerusalém e começou a gritar, não para os soldados, para o povo. Ele queria que todos ouvissem. Ele dizia que nenhum Deus havia livrado nenhuma nação deles, que os deuses dos outros povos haviam falhado, que Deus também falharia. Era guerra psicológica. Barulho estratégico para destruir a fé antes mesmo da primeira batalha. E o que o rei Ezequias fez? Ele foi ao templo, ele se prostrou diante de Deus, e ele entregou o problema, literalmente. O texto diz que ele espalhou a carta de ameaça dos assírios diante de Deus e disse, olha isso é maior do que eu não consigo resolver, mas tu podes. Rafa, ele soltou. Ele parou de tentar controlar. Ele reconheceu que a batalha era maior do que ele. E o que aconteceu? O exército assírio, 185 mil soldados, um dos maiores do mundo antigo, não entrou em Jerusalém. A cidade foi salva, não por estratégia militar, não por diplomacia, por intervenção direta de Deus, mas repara no que precede o milagre, o silêncio do rei, a entrega, o Rafa. Agora quero te levar um pouco mais fundo, porque há algo na segunda parte desse versículo que é igualmente revolucionário. Sabei que eu sou Deus. Em hebraico, o verbo saber aqui é yada. E yada não é um conhecimento intelectual, não é saber uma informação. Yada é o tipo de conhecimento que vem da experiência íntima. É o mesmo verbo usado quando a Bíblia diz que Adão conheceu Eva, sua mulher. É conhecimento de contato, de proximidade, de relacionamento profundo. Deus não está dizendo, saiba que eu existo. Ele não está pedindo que você processe uma informação teológica sobre a existência dele. Ele está dizendo, experimenta-me. Chega perto o suficiente para me conhecer de verdade. Não como um conceito, como uma presença viva.
E aqui está a verdade que muda tudo. Você não pode ir a Deus no barulho. Você não pode ter intimidade com Ele enquanto está correndo. Não porque Deus seja difícil de acessar, mas porque intimidade requer presença, e presença requer pausa. Pensa em qualquer relacionamento significativo da sua vida. Um casamento, uma amizade profunda, um momento de conexão verdadeira com alguém que você ama. Você já tentou ter uma conversa de coração a coração em uma festa barulhenta, em meio ao trânsito, com o celular tocando e o e-mail piscando? Não funciona. Não porque as pessoas não querem se conectar, mas porque conexão real exige que você esteja presente de verdade, que você pare, que você olhe, que você ouça. Com Deus é igual. Ele não está escondido, ele não está distante, ele não está indisponível. Ele está esperando que você pare de correr o suficiente para percebê-lo. Existe algo que me impressiona profundamente quando estudo a história do deserto na tradição hebraica. Os períodos de deserto na Bíblia, as 40 anos de Israel no deserto, os 40 dias de Moisés no Monte Sinai, os 40 dias de Jesus no deserto, todos esses momentos de aparente abandono e vazio são, na verdade, os momentos de maior formação espiritual. O deserto não era punição, era escola, porque no deserto você não tem distração. Você não tem as estruturas confortáveis que normalmente te impedem de confrontar o que está realmente acontecendo dentro de você. No deserto, você finalmente para, finalmente sente, finalmente ouve, e é no deserto que Deus mais fala. Isso me faz pensar em algo que eu quero te perguntar diretamente agora, e quero que você seja honesto consigo mesmo. Você está usando o barulho como escudo? Sabe o que eu quero dizer? Existe uma diferença entre estar ocupado e estar fugindo. Existe uma diferença entre ter compromissos e usar compromissos para não ter que parar e sentir o que está sentindo, para não ter que ouvir aquela voz interior que tem algo importante a dizer, para não ter que enfrentar aquela questão espiritual que você sabe que está ali, esperando, mas que você ainda não teve coragem de sentar com ela. O barulho é conveniente. O barulho anestesia. O barulho preenche os espaços onde o peso das perguntas importantes da vida poderia te incomodar. Mas Deus não vai gritar para competir com o seu barulho. Ele sussurra. Ele convida, e quando você finalmente para, quando você finalmente se aquieta, não da forma religiosa e performática, mas de verdade, com vulnerabilidade real, você começa a perceber que ele esteve lá o tempo todo. O profeta Elias viveu isso de uma forma que me arrepia cada vez que eu leio. Depois de uma das maiores demonstrações do poder de Deus na história de Israel, depois do fogo descendo do céu no Monte Carmelo, depois da vitória extraordinária sobre os profetas de Baal, Elias entrou em colapso. Estava exausto, com medo, querendo morrer, fugindo para o deserto, e Deus foi atrás dele. Não com mais milagres espetaculares, não com mais trovões e fogo. Deus mandou um anjo que simplesmente tocou no ombro dele e disse: levanta e come. O pão estava ali, a água estava ali. Cuidado simples, presença gentil. E depois Deus se revelou. Não no vento forte, não no terremoto, não no fogo, em uma voz mansa e delicada, uma brisa leve, um sussurro. Você só escuta um sussurro quando está em silêncio. Essa é a equação espiritual que Deus está nos ensinando com esse versículo. Rafa, para, solta, aquieta. E então, no silêncio que você criar, você vai yada. Você vai experimentar, conhecer de forma íntima, sentir de dentro para fora que Ele é Deus. Você já sabe disso não intelectualmente, que Deus existe, mas que Ele é Deus na sua vida, na sua história específica, no seu caos particular, no seu medo concreto, no seu momento exato.
Preciso te contar sobre algo que os estudiosos da linguagem hebraica apontam nesse versículo e que raramente chega até os púlpitos. A frase "Eu sou Deus", no original, usa o nome Elohim. Mas no contexto desse salmo, antes e depois do versículo 10, há uma oscilação entre Elohim, que é o nome que fala da soberania e do poder de Deus sobre toda a criação, e IHWH, o nome pessoal de Deus, aquele nome tão sagrado que os judeus nem pronunciavam, aquele nome que fala de presença íntima, de relacionamento, de aliança. Essa oscilação não é acidente, é teologia profunda comunicada através da estrutura do poema. Deus está dizendo simultaneamente: eu sou o Deus poderoso que controla nações e terremotos e histórias. E eu sou o Deus que está aqui com você, que te conhece pelo nome, que está contigo no meio do caos. O Deus que governa o universo é o mesmo Deus que está te ouvindo agora. O Deus que estabelece e desfaz reinos é o mesmo Deus que se importa com o seu coração partido, com a sua conta a pagar, com o seu relacionamento em crise, com o seu filho que está se perdendo, com a sua dor que você ainda não conseguiu nomear. Ele não é grande demais para o seu pequeno, e o seu pequeno não é pequeno para o Deus grande. Quero que você imagine algo comigo. Imagine uma criança, talvez 2, 3 anos de idade. Ela está com medo, chorou, está agitada, e a mãe a pega no colo, aperta contra o peito, e faz aquele som que todas as mães do mundo fazem em todas as culturas e em todos os idiomas. Shhh! Aquieta, aquieta. A criança não para imediatamente. Ela ainda chora um pouco, ainda se contorce, ainda está com o sistema nervoso acelerado pelo medo. Mas a mãe não solta. Mantém o abraço, mantém o calor, mantém o shhh. E aos poucos a criança vai cedendo, o corpo vai relaxando, a respiração vai regularizando. E ela adormece no colo da mãe, em paz total. Isso é o que Deus está fazendo com você. Ele não está te mandando ser forte. Ele não está te pedindo que você resolva tudo antes de vir a Ele. Ele está te convidando para o colo, para o abraço, para o shhh divino que faz tudo dentro de você começar a assentar. E tem algo mais. Algo que eu descobri estudando a estrutura desse salmo que me fez parar completamente e ficar em silêncio por um bom tempo. O versículo 10 é a conclusão do salmo, mas repara no que vem logo antes dele. O salmo fala de Deus que fez cessar as guerras até os fins da terra, que quebrou arcos, partiu lanças, queimou os carros de guerra. E é depois dessa declaração de poder absoluto que vem o Rafá. É como se Deus dissesse: olha o que eu sou capaz de fazer. Olha as batalhas que eu já venci, as guerras que eu já encerrei, os exércitos que eu já detive. Agora, com tudo isso diante dos seus olhos, você pode parar, você pode soltar, você tem razões suficientes para confiar. O silêncio que Deus pede não é o silêncio do desespero, não é o silêncio de quem não tem mais o que fazer. É o silêncio da confiança. O silêncio de quem olha para a história de Deus, olha para o que Ele já fez, olha para as promessas que Ele já cumpriu e decide: eu posso parar de lutar porque Ele tem isso nas mãos. Deixa eu ser muito prático por um momento, porque não quero que você termine de ouvir isso sentindo algo bonito, mas sem saber o que fazer com o que sentiu. O Rafa não é passividade, não é irresponsabilidade, não é aquela famosa desculpa espiritual de estou esperando em Deus, quando na verdade a pessoa só está com medo de agir. Não. O Rafa é uma postura interna, é uma reorientação de quem está no controle da sua vida. Você pode continuar trabalhando, pode continuar cuidando dos seus filhos, pode continuar tendo conversas difíceis, tomando decisões, enfrentando seus desafios. Mas a diferença está em quem você acha que está sustentando tudo isso. Se é você, no seu esforço, na sua força, na sua capacidade de controlar os resultados,
ou se é Deus, enquanto você faz a sua parte com fidelidade e confiança. É a diferença entre remar num barco com medo de afundar e remar num barco sabendo que alguém maior está na proa. O esforço pode ser o mesmo, o trabalho pode ser igual, mas o peso que você carrega por dentro muda completamente. E agora quero chegar no lugar mais íntimo dessa mensagem. Aquele lugar onde eu acredito que o Espírito de Deus está te tocando agora mesmo. Existe algo que você está tentando controlar, que está te destruindo por dentro? Existe alguma situação na sua vida que você já deu a volta por cima dela tantas vezes que perdeu a conta, mas ela continua ali? E você continua tentando, e você está exausto de tentar. Existe algum medo que você alimenta em silêncio, que você não contou para ninguém, que fica te acordando às 3 da manhã, que fica te enchendo de angústia naquele momento exato em que você tenta dormir? Existe algo que você soltou para Deus, mas pegou de volta? Porque isso é o que a maioria de nós faz. Nós oramos, nós entregamos, nós sentimos aquela paz inicial, aquele alívio de ter colocado diante de Deus. E depois, no dia seguinte, ou na semana seguinte, quando a situação ainda não mudou, quando a resposta ainda não chegou, quando o problema ainda está ali, nós pegamos de volta. Colocamos no bolso, voltamos a carregar. E Deus, com a paciência infinita que só Ele tem, continua dizendo: pode me dar de novo. Pode soltar de novo. Eu sei que é difícil. Pode confiar de novo. O Rafa não é uma conquista espiritual que você atinge uma vez e mantém para sempre. É uma prática diária, uma decisão que você toma toda manhã, uma postura que você precisa retomar todas as vezes que se pegar carregando de volta o que já tinha entregado. E é por isso que esse salmo existia para ser cantado no templo. Era cantado coletivamente, repetidamente. Porque a comunidade precisava ser lembrada juntos, regularmente, que Deus é Deus, que eles podiam soltar, que a batalha não era deles. A memória espiritual é curta, não porque somos maus, mas porque somos humanos. E a vida tem uma capacidade imensa de nos fazer esquecer o que já vimos Deus fazer. Por isso você precisa de momentos de silêncio na sua rotina. Não como obrigação religiosa, não como mais uma tarefa na sua lista, mas como necessidade vital, como respiração espiritual. O que acontece quando você fica muito tempo sem respirar? Você entra em pânico, o corpo reage com urgência, porque o oxigênio é necessidade, não luxo. O silêncio com Deus é o oxigênio da sua alma. Sem ele, você vai sobreviver por um tempo. Você vai se virar, vai dar conta, mas vai estar lá dentro sufocando. E você sabe quando está sufocando. Você sente aquela irritabilidade que não passa, aquele vazio que nada preenche. Aquela sensação de que você está no piloto automático, mas não está realmente presente na sua própria vida. Aquela distância de Deus que você tenta ignorar, mas que está sempre lá, como uma saudade que você não sabe exatamente de quê. É a sua alma pedindo para respirar. Hoje, antes de você fechar os olhos essa noite, ou agora mesmo se você sentir que é hora, quero te convidar a fazer uma coisa simples, uma coisa pequena, mas que pode ser o começo de algo profundo. Para. Literalmente para o que você está fazendo. Coloca o celular de lado, desliga o som, fecha os olhos se você conseguir e fica em silêncio por alguns minutos. Não rezando as palavras certas, não tentando sentir a coisa certa, só ficando, só sendo, só existindo diante de Deus. E se a sua mente dispersar, se os pensamentos vierem, se você se pegar pensando na lista de compras ou no e-mail que não respondeu, não se condene. Só volta, gentilmente. Como você ajudaria um amigo a voltar para o caminho? Com paciência, com graça. E enquanto estiver ali em silêncio, deixa essa frase entrar devagar. Não como informação, como verdade viva. Aquieta-te e sabe que eu sou Deus, soltando, abrindo a mão,
deixando o peso cair. Não porque você não tem fé, mas porque você tem fé suficiente para acreditar que existe alguém maior do que você, segurando o que você não consegue segurar. E é exatamente nesse momento que o Yada acontece. Não quando você entende mais sobre Deus, mas quando você finalmente para de tentar controlar e permite que Ele seja Deus na sua história. O silêncio não é o fim da mensagem, é o começo da experiência. E a experiência de Deus não tem substituto. Se essa palavra chegou até você hoje, se ela tocou em algum lugar que estava precisando ser tocado, se ela nomeou algo que você estava sentindo, mas não conseguia colocar em palavras, então ela fez o que deveria fazer. Compartilha com alguém que também está carregando demais. Alguém que também precisa de permissão para soltar. Porque às vezes a palavra que liberta uma pessoa chega através da voz de outra. E comece hoje, não segunda-feira, não depois que aquela situação resolver. Hoje, crie espaço de silêncio na sua vida, pequeno que seja, 1 minuto, 5 minutos, mas com intenção real, com o coração aberto, com a disposição de parar de tentar controlar e começar a confiar. Porque Deus está esperando. No silêncio que você ainda vai criar, Ele já está lá. Para, Rafa. Yada, conhece. Elohim, Deus, Ele é Deus. E isso é suficiente para tudo. Até o próximo amanhecer.